Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao webinário da disciplina de Fundamentos e Metodologia da Língua Portuguesa 1, do curso de Licenciatura em Pedagogia do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, IFNMG. Essa disciplina, ela será ministrada pela queridíssima, que vocês já conhecem muito, professora Luciana Cardoso de Araújo. Tá? A professora Luciana é mestra em letras pela Universidade Estadual de Montes Claros, pós-graduada em Linguística Aplicada e em Tecnologias em Educação pela PUC-Rio, graduada em Letras Português e Pedagogia pela Universidade Estadual de Montes Claros, tem experiência no ensino superior presencial e à distância, educação básica, pré-vestibulares e pré-concursos. A professora Luciana também atuou como colaboradora do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP-MEC, e como conselheira municipal de educação. Como pedagoga, ela tem experiência nas áreas de supervisão, inspeção, gestão escolar, coordenação pedagógica e educação especial e inclusiva. Tem interesse em pesquisas relacionadas ao ensino de português para surdos na perspectiva bilíngue, educação especial inclusiva, educação à distância e formação de professores. Professora Luciana, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com você novamente. A palavra é sua, professora. Obrigada, Alcina. O prazer é todo meu. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez a essa nossa disciplina, que é de fundamental importância para o curso de vocês. Espero que vocês gostem bastante da disciplina. Eu sou apaixonada, né? Então, sou meio suspeita de falar, mas eu acho fascinante esse mundo da leitura, da escrita, que a gente vai novamente mergulhar. Eu tive o prazer de ser professora de vocês no período anterior, com a disciplina Fundamentos e Metodologia da Língua Portuguesa para a Educação Infantil, né? E essa disciplina, ela vai dar continuidade à nossa discussão. Então, é muito bom estar aqui com vocês novamente. Aproveito aí para agradecer a presença da Daiane, que está interpretando para a gente. O meu nome é Luciana e o meu sinal em Libras é esse, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. O nosso objetivo de hoje é dar um gostinho para vocês da disciplina, fazer uma breve apresentação, só para chamar a atenção e deixar com aquele gostinho de quero mais, tá? Então, vou apresentar aqui brevemente para vocês o objetivo da disciplina, o conteúdo programático, o que a gente vai falar durante a nossa disciplina, né? O que consta lá como atividade avaliativa do curso e algumas explanações, algumas diferenciações que vocês acredito que já saibam, mas achei interessante a gente explanar aqui hoje. Então, essa é a nossa disciplina, a disciplina Fundamentos e Metodologia da Língua Portuguesa 1. O objetivo dessa disciplina, pessoal, é compreender os sentidos do ensino da leitura, escrita, linguagem oral e conhecimentos linguísticos na escola, apropriando-se de fundamentos que permitirão uma análise crítica dos parâmetros curriculares nacionais, os famosos PCNs, especificamente os PCNs da língua portuguesa. E também vamos tratar de livros didáticos, né, destinados aí ao ensino da língua portuguesa, para que vocês possam planejar as ações pedagógicas de vocês, né, de uma forma consistente e produtiva.
Os instrumentos de avaliação, vocês já conhecem. Teremos, então, uma AA no valor de 10 pontos, uma AO no valor de 20 pontos, fóruns, né? 4 fóruns, com 10 pontos também, avaliados em 10 pontos, uma atividade prática e um seminário, totalizando 20 pontos, uma avaliação presencial no valor de 30 pontos e a autoavaliação no valor de 10 pontos. A atividade prática dessa disciplina consiste na resposta a esse questionamento, que não é um questionamento muito fácil de explanar, né, de explicar. Então, o questionamento é o seguinte: como a escola pode ser modelo de leitura proficiente e práticas de leitura eficazes se o próprio professor não tem o hábito da leitura e muitas vezes não gosta de ler? Então, eu coloquei esse questionamento para dar uma instigada em vocês, né, para a gente refletir a respeito da nossa leitura, do hábito de leitura, se nós somos leitores vorazes, né, proficientes, ou se a gente só lê aquilo que é necessário, só aquilo que somos obrigados a ler, né, principalmente aí na graduação, no mestrado, no doutorado, na pós-graduação. Então, fica essa reflexão e vocês vão, então, responder a esse questionamento aí e postar lá no link próprio da sala virtual. O nosso seminário consiste aí na divisão, né, da turma em 5 grupos, e cada grupo vai apresentar exemplos práticos, tá, pessoal? Estratégias mesmo, para o ensino da leitura, da escrita, dos gêneros textuais, da oralidade e do ensino de gramática. Cada grupo vai ficar com uma dessas temáticas aí e vai, então, apresentar exemplos práticos, porque eu quero que vocês terminem essa disciplina sabendo, assim, como que eu faço para incentivar a leitura, para ensinar a leitura, para ensinar a escrita. Então, eu quero exemplos práticos, ok? E uma dica é que vocês podem consultar também professores que têm experiência aí no ensino fundamental e pegar as melhores dicas, as melhores práticas desses professores e apresentar para os seus colegas, tá bom? Tenho certeza que vai ser muito interessante, que todos vocês vão aprender muito com essa atividade, com esse seminário. A atividade de aprendizagem, ela consiste na elaboração de um plano de aula para, é claro, as séries iniciais do ensino fundamental, a partir do trabalho, né, a partir de um gênero textual, vocês vão escolher um gênero e, a partir desse gênero, vão elaborar um plano de aula para o trabalho com leitura e escrita, tá bom? Em uma das séries aí iniciais do ensino fundamental. Então, essa é a nossa atividade de aprendizagem. E aí, como ela consiste, ela envolve a questão dos gêneros textuais, eu achei importante trazer aqui hoje para vocês uma breve, né, revisão, uma breve explanação da diferença dos tipos e gêneros textuais. Vocês devem se lembrar que na outra disciplina, né, no semestre anterior, nós falamos a esse respeito, mas só para refrescar a memória de vocês aí. Então, gênero textual é diferente de tipo textual, né, de tipologia textual. Quando a gente fala de tipo textual, nós estamos falando principalmente da estrutura do texto, né? É a forma como o texto se apresenta. Então, os tipos textuais são narrativo, descritivo, dissertativo, que pode ser expositivo ou argumentativo, e injuntivo, tá?
cada um desses tipos textuais tem características próprias. Então, por exemplo, o gênero narrativo, vocês devem se lembrar, é quando a gente narra uma história, um fato que pode ser real ou imaginário, né? E aí, dentro desses tipos textuais, dentro do tipo textual narrativo, por exemplo, a gente tem diferentes gêneros textuais, como, por exemplo, o romance, a crônica, a novela, o conto, a fábula, as histórias em quadrinhos. Então, elas se encaixam aí dentro do tipo narrativo. O que seria, então, o gênero textual? O gênero textual é a materialização do tipo textual, né? Então, quando a gente fala em romance, em crônica, a gente está materializando, né? Está fazendo uso social desse tipo social através dos gêneros textuais, que são infinitos, inúmeros, tá? A cada dia vão surgindo os novos gêneros textuais, enquanto que os tipos textuais, eles são limitados, eles são reduzidos, como vocês podem verificar aqui, ok? O gênero descritivo, o tipo descritivo, possui aí vários gêneros textuais, né? Como resumo, entrevista, enciclopédia, palestra. Desculpa, gente, eu estou falando do descritivo e não expliquei para vocês o que é o gênero descritivo, o tipo textual descritivo. Como o nome já fala aí, quando a gente faz quando a gente descreve alguma coisa, pode ser uma pessoa, pode ser um lugar, pode ser um objeto, nós estamos utilizando então o tipo textual descritivo, que pode ser materializado através de vários gêneros. Exemplo, um diário, a gente pode fazer a descrição de alguma pessoa, de algum objeto, dar detalhes, por exemplo, de um acontecimento, né, com características das pessoas que estavam envolvidas. A gente pode ter também isso nas notícias, nos classificados, em uma reportagem. Então, os gêneros textuais são a materialização de um tipo textual. Agora, não necessariamente todo gênero textual vai estar relacionado a um único tipo textual, tá? A gente pode ter, por exemplo, um diário que nele consta uma história, a narração de um acontecimento, e dentro desse acontecimento eu faço a caracterização aí das pessoas envolvidas, tá? O tipo textual dissertativo expositivo tem também vários outros gêneros textuais, e como eu falei para vocês, eles não são restritos, não são presos, digamos assim, em determinada tipologia textual, tá? Então, os gêneros, eles são variáveis, digamos assim, depende da forma como você constrói determinado texto, né? Então, o gênero expositivo é aquele que vai fazer a exposição de um acontecimento, de um assunto, de um fato, e ele vai explicar e analisar as ideias, sem a intenção de argumentar ou de convencer alguém de alguma coisa. Então, a gente faz somente a exposição, né, de determinado assunto, determinada ideia. Então, isso acontece geralmente, a materialização desse tipo textual se dá geralmente através dos trabalhos acadêmicos, né? Quando a gente, às vezes, escreve um artigo, nas palestras,
sinopses, né, nas resenhas, em entrevistas também, em resumos, isso acontece. E a gente tem uma classificação também do tipo dissertativo argumentativo. Qual a diferença do dissertativo expositivo para o dissertativo argumentativo? Porque no argumentativo a gente vai tentar convencer o nosso leitor de que o nosso ponto de vista é o mais correto, né? Então a gente vai dar aí, vai fazer a exposição dos assuntos, tentando sempre convencer o nosso leitor de que a nossa opinião é a mais correta. Então, isso acontece, a materialização desse tipo textual acontece através do ensaio, da carta ao leitor, de artigos de opinião, né, de debates. Quando a gente tem um debate político, por exemplo, a gente tem aí o tipo textual dissertativo argumentativo, né? Então, eu citei alguns aqui, mas são vários outros gêneros, né? Estão englobados aqui na tipologia dissertativa argumentativa. E dentro da tipologia dos textos injuntivos, a gente tem, por exemplo, as receitas, as bulas de remédio, manual de instrução, regras de jogo, porque o tipo injuntivo é aquele que te indica como fazer ou como realizar determinada tarefa, né? Então, quando a gente compra, por exemplo, algum produto eletrônico, ele vem sempre com um manual de instrução que te ensina a ligar, a utilizar, a limpar aquele equipamento. Aí a gente tem, então, a materialização da tipologia injuntiva. Fiquem tranquilos, porque vocês não serão cobrados a respeito dos tipos textuais e gêneros. Eu só trouxe isso aqui para vocês para refrescar a memória. Então, vocês vão pegar um desses gêneros textuais que eu coloquei aqui, ou outros, porque eu não citei todos, como eu falei, os gêneros textuais são infinitos. Vocês vão escolher um e vão elaborar o plano de aula de vocês a partir desse gênero textual. Ah, eu posso fazer posso pegar o gênero jornal? Pode, é um gênero textual. Posso a partir de uma história em quadrinhos, eu posso montar o plano de aula a partir da história em quadrinhos? Pode, muito interessante. Uma charge pode? É um gênero textual? Sim, pode fazer a partir da charge também, tá bom? Então, eu trouxe aqui só para refrescar a memória de vocês a respeito dos gêneros textuais. Vamos falar, então, um pouquinho, muito resumidamente, né, muito sucintamente, a respeito das unidades do caderno didático. O nosso caderno didático, ele vai trazer aí, em sua primeira unidade, a discussão a respeito da leitura como produção de sentidos. O que a gente vai ver nessa primeira unidade? Nós vamos discutir sobre o conceito de leitura, né? O que é leitura, qual é o papel do leitor, quem produz os sentidos da leitura é só quem escreve? É o autor que produz ou é quem lê o texto? Então, essa é uma discussão que vai ser tecida nessa primeira unidade. Vamos falar também da importância da leitura, do valor da leitura, da necessidade de se trabalhar a leitura em sala de aula, né, nos anos iniciais do ensino fundamental, e também sobre as estratégias de leitura, né? Como que eu faço para incentivar a leitura do meu educando, do meu aluno? É claro que, lembrando novamente, que a gente tem que pensar naquela reflexão inicial. Será que eu consigo incentivar a leitura do meu aluno se eu não leio? Se eu não gosto de ler? Então, a gente vai sempre aí, durante a discussão, tá fazendo esse tipo de reflexão, ok?
A segunda unidade, pessoal, do caderno didático vai tratar aí sobre a produção escrita em sala de aula. Nós vamos falar a respeito da diferença, né, do ensino contextualizado, da escrita, como a gente pode trabalhar a escrita como uma forma de interação e não apenas como expressão do pensamento, que é uma visão um pouco antiga em relação à prática de produção escrita, né? Como que a gente deve trabalhar, como e por que a gente precisa trabalhar aí a partir de situações reais de uso da linguagem, para que os alunos realmente se interessem e percebam que a produção escrita, ela tem uma finalidade, ela tem uma função social, que é a interação, né? Então, nós vamos falar a respeito disso. É muito interessante essa segunda unidade e vamos aí deixar de lado a forma de ensino da produção escrita que era totalmente descontextualizada, ela só se escrevia para o professor avaliar. Então, acredito que quase todo mundo aqui já passou por situações em que o professor, depois das férias, fala, faça uma redação sobre as suas férias. Então, para quê? Só para o professor avaliar, né? Não havia, nessa forma de ensino tradicional da escrita, não havia finalidade prática para a produção escrita, a não ser unicamente para o professor avaliar a sua ortografia, a sua letra, né? Se a sua letra está bonita ou não, a questão da gramática e assim por diante. Então, nessa segunda unidade, nós trataremos aí da importância de trabalhar a produção escrita de uma forma contextualizada e em situações reais de uso da língua, tá? Na terceira unidade, pessoal, vamos falar sobre a linguagem oral na sala de aula. Eu elaborei uma proposição para vocês em um dos nossos fóruns que trata a respeito dessa linguagem, né? Será que ela é importante? A gente precisa trabalhar na sala de aula a linguagem oral? Ela não é uma linguagem totalmente que todo mundo já sabe, né? A criança já chega na escola, no ensino fundamental principalmente, sabendo falar. Então, por que é importante a gente trabalhar a oralidade? Então, nós vamos ter essa discussão na terceira unidade do caderno didático. Vocês vão ver que o trabalho com a oralidade das crianças, ela tem como finalidade aí a ampliação da capacidade expressiva dessa criança. E a partir do trabalho com a oralidade, essas crianças elas vão visualizar, elas vão aprender que há diferentes situações de comunicação e que, em função dessas situações de comunicação, nós precisamos adequar a nossa linguagem. Então, apesar de a linguagem oral ser tida como menos culta, digamos assim, existem situações em que nós precisamos utilizar, ter uma certa formalidade em relação, apesar de estarmos utilizando a oralidade, né? Como numa palestra, numa exposição, numa aula como esta, né? Apesar de não estarmos aqui em uma situação tão tão formal, digamos assim, a situação comunicativa, ela exige que
tenhamos uma linguagem, né, mais correta, digamos assim, né, mais coerente. Ok? Então, na terceira unidade, trataremos a respeito dessas questões, né? Da importância de se trabalhar a oralidade, como que eu posso trabalhar a oralidade na sala de aula, se a oralidade ela é sempre informal, como eu mencionei para vocês, tá? Na quarta unidade, falaremos sobre o ensino da gramática na escola. Então, há uma discussão que alguns gramáticos anteriormente falavam que não era necessário ensinar gramática na escola, que a gramática deveria ser abolida, que deveria se jogar a gramática no lixo, que a gramática só serve como peso de porta. Então, vocês vão verificar essa discussão lá na quarta unidade. Vamos falar a respeito da abordagem reflexiva do ensino da gramática. Falaremos também da importância de se valorizar a linguagem dos alunos, né? Essa linguagem, ela precisa ser, a gente precisa, não pode discriminar a linguagem de uma determinada região. Vocês viram também na aula, na disciplina anterior, falamos aí sobre variação linguística, e é importante que vocês tenham conhecimento a esse respeito, tá? E falaremos também da importância de se trabalhar a gramática a partir dos textos, ok? Na quinta unidade, falaremos aí sobre o estudo dos PCNs, da língua portuguesa especificamente. Então, vocês vão ter aí a oportunidade de saber quais são as orientações trazidas aí pelos PCNs, né, de língua portuguesa, a respeito da leitura, da escrita, da oralidade, da reflexão sobre a língua a partir, né, de textos, principalmente. Então, nessa quinta unidade do caderno didático, a gente vai falar a respeito desse assunto. Na sexta unidade, trataremos especificamente sobre os livros didáticos e sobre o processo de ensino-aprendizagem da linguagem. Então, nessa unidade, a gente vai ver a importância social e pedagógica, principalmente, ideológica, do livro didático. Veremos o conceito, né? O que é um livro didático, a história do livro didático, e também os critérios para a avaliação do livro didático, através do Programa Nacional do Livro Didático, que vocês vão conhecer, tá? Que é um programa do Ministério da Educação. E essa unidade também trata um pouco a respeito do planejamento de atividades, ok? Então, vocês podem perceber aí que é uma disciplina que traz várias discussões importantes, né? Que vão contribuir aí de maneira bem interessante para a formação de vocês, tá? Espero que gostem aí da nossa disciplina e estou à disposição para as dúvidas, espero a participação de todos lá nos nossos fóruns. Vocês vão contar com as aulas do professor Rodrigo também, mas teremos mais um webinário para tirar as dúvidas referentes principalmente ao caderno didático, ok? Se houver algum questionamento, Alcina, estou à disposição também. Lu, nós temos aqui, professora, a Rosângela, ela colocou que o link do seminário, ela não está conseguindo postar, né? Então, ela pediu para você dar uma olhadinha nesse link do seminário, que ela não está conseguindo postar. E aí nós temos uma solicitação aqui, professora, da Betânia, e a Solange veio concordar com ela sobre o prazo para postagem da atividade prática, que é dia 3 de fevereiro. Então, a solicitação é de, se não pode prorrogar um pouco esse prazo.
Sobre o link do seminário, eu vou verificar, tá? Ainda hoje, se há alguma restrição, porque às vezes a gente cria o link e há uma restrição de postagem, né? A partir do dia tal, se tiver, eu já faço alteração. A respeito do prazo da atividade prática, eu preciso verificar com o apoio pedagógico do curso, tá, pessoal? Porque esses prazos, eles são estabelecidos geralmente pelo apoio. Então, eu vou verificar com eles se é possível alterar, tá? Por mim, não tem problema nenhum. Professora Milza contribui assim: acredito que a oralidade formal deveria ser prática de todo professor. Assim, as crianças teriam como hábito essa boa comunicação. É interessante como eles imitam a fala da gente, né? Quando nós introduzimos uma palavra nova no vocabulário da sala de aula, eles ficam aguardando, eles guardam a palavra e ficam aguardando o momento para utilizar aquela palavra. Muito interessante, eu concordo com a Nilza, né? É isso, Falou? Milza. Nilza. Eu concordo com você, Nilza, e falo mais, te digo mais. Nós, geralmente, quando precisamos fazer uma exposição oral mais formal, por exemplo, vocês, quando precisam apresentar um seminário, geralmente ainda nós ficamos constrangidos, nós não ficamos à vontade, né? Principalmente se isso for aberto à comunidade, por exemplo, se não for só para a turma. Isso por quê? Porque não se trabalhou a oralidade, né? Nós não fomos preparados para isso desde a infância, porque se a gente for preparado para isso, isso se torna algo normal, né? Então, é importante, sim, é imprescindível que a gente faça diferente, né, com os nossos alunos. E aprenda com as dificuldades que nós, por exemplo, apresentamos. Então, nós não queremos que eles sigam a mesma história, a gente quer mudança, a gente quer melhorar, né, cada vez mais e beneficiar esses alunos da melhor maneira. Então, uma das formas é principalmente trabalhar a oralidade desde a infância, né? Desde a educação infantil e dar seguimento para que a gente consiga aí desenvolver a competência linguística desses alunos cada vez mais. Professora, eu fiquei encantada com o início desse webinário, quando você fez a diferenciação entre tipos e tipos de texto e gêneros textuais. Nós, professores, muitas vezes nos enganamos e usamos de forma incorreta. Um tipo de texto. Tá, então uma receita é um tipo de texto. Não, receita não é tipo de texto, né? É um gênero textual e o tipo é o texto injuntivo. Então, não é? Então, assim, é importante que a gente saiba disso, né, professora? Exatamente, Alcina. A grande dificuldade que a gente tem ainda hoje é justamente porque anteriormente não se fazia essa distinção, né? As pessoas falavam que era a mesma coisa, gênero e tipo. Não havia essa discussão, na verdade, do gênero textual. Então, falava-se muito, né? Fazia-se muito essa confusão e a gente acabou reproduzindo essa discussão. Então, essa discussão a respeito dos gêneros textuais, ela vem principalmente com o Marcuski, que fala muito a respeito dos gêneros, do trabalho com os gêneros em sala de aula, e é muito importante que a gente saiba essa diferenciação, porque faz muita confusão, né? A gente faz muita confusão quando vamos falar a respeito da tipologia e do gênero textual. Então, a dica que eu deixo é assim: sempre que vocês estiverem se referindo a um texto materializado que serve para
que tem uma função social, nós estamos falando do gênero, né? Então, uma receita é um gênero textual que se materializa para que nós possamos, por exemplo, fazer um bolo, fazer uma comida gostosa, né? Fazer um doce. Então, é a materialização desse texto injuntivo. Por quê? Porque nos dá ordens, nos dá instruções, orientações. Então, pegue 2 ovos, bata por 2 minutos, né? Então, há essa diferenciação aí. É importante que a gente trabalhe com os nossos alunos utilizando essa nomenclatura, a nomenclatura correta, né? Porque senão eles vão seguir aí fazendo essa confusão, né? Em relação a tipo textual e gênero textual. A Helena, professora, diz assim: é de suma importância ter esses conhecimentos para a escolha das diversas coleções de muitas editoras do PNLD. Verdade, viu, Helena? Exatamente, Helena. A gente vai ter essa discussão, né? O Programa Nacional do Livro Didático é um programa muito interessante, mas ele só atinge o seu objetivo se o professor participar da escolha. Eu já trabalhei muitos anos na educação infantil, no ensino fundamental e ensino médio, né, também. E eu percebia, enquanto professora, né, eu sou formada em letras português, como vocês sabem, e pedagogia, e já atuei como professora e como pedagoga. E é muito comum que o professor não queira participar dessa escolha do livro didático, né? Por uma série de motivos. A gente sabe que o professor tem muito trabalho, tem uma série de outras coisas para fazer, tem nota que eu preciso lançar, então a gente sabe. Mas depois não adianta a gente reclamar, né? Então, é uma necessidade que o professor participe dessa escolha, porque o livro didático na verdade, o recurso mais utilizado pelo professor em sala de aula, né? Nós temos outros recursos aí, mas o livro didático, até mesmo na educação à distância, até mesmo aqui no nosso caso, o livro didático é o principal recurso, é o principal material didático utilizado. Então, ele é de suma importância. É muito importante que a gente escolha um livro didático que não seja, por exemplo, preconceituoso, que ele respeite as variedades linguísticas, que ele respeite o dialeto de cada região, que ele contemple o seu aluno, porque não adianta eu pegar um livro didático, por exemplo, que traz uma realidade lá do sul do país. Se eu trabalho com o meu aluno, que é lá do norte de Minas, né? Que é aqui do norte de Minas, que tem uma realidade totalmente diferente. Então, a gente precisa olhar tudo isso, a linguagem que é utilizada, a gente tem livros didáticos que trazem uma linguagem muito rebuscada, e isso dificulta o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, a gente tem que aprender a analisar essas questões para que o nosso trabalho seja mais fácil, digamos assim, né? E que ele alcance o objetivo, que é fazer com que o aluno saiba aí, que ele aprenda, né, a trabalhar com a linguagem, seja ela escrita, seja ela oral. Nossa. Ô, pessoal, eu não sei vocês, né, mas eu já estou assim curiosíssima para assistir às videoaulas, para fazer as atividades, para participar do próximo webinário com essa professora, porque aqui a gente tem muito que aprender com a professora Luciana.
Viu, professora? Essa questão do PNLD é uma incógnita mesmo, porque às vezes o professor não quer participar, quer reclamar depois da escolha, né? E às vezes até a imagem, a ilustração, ela precisa ser analisada. Que tipo de ilustração é aquela? Né? Nós temos, por exemplo, livros didáticos que editoras que elas já regionalizaram, né? Então, para cada região tem um livro didático com as características, né? Para contemplar a identidade daquela região. Então, isso é importante. A ilustração, quantos livros a gente vê que tem apenas meninos, né? Cadê as meninas? Cadê as pessoas pretas? Né? Cadê as pessoas com deficiência? Os deficientes, onde estão? Então, a gente tem que ter esse cuidado mesmo. A Fernanda diz assim, professora, eu sou professora de língua portuguesa e faço questão de participar do processo da escolha dos livros didáticos e literários da escola onde trabalho. Parabéns, Fernanda, eu também. Parabéns, Fernanda. Tenho certeza que você contribui muito, né, para essa escolha. Todos nós, na verdade, temos algo a acrescentar. Então, quando a gente faz a análise sozinha, ela nunca é melhor do que uma análise feita coletivamente, né? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade, digamos assim, né? Em relação ao livro didático. Responsabilidade. Isso. Alcina, você tocou num ponto muito importante. Acredito que no caderno didático não aborda isso, mas é de fundamental importância. A gente tem uma teoria, inclusive, a teoria da aprendizagem multimídia, que fala que as imagens, elas são muito importantes e elas podem contribuir ou podem atrapalhar a aprendizagem, né? Dependendo do recurso que é utilizado, né? Do recurso visual que é utilizado, por exemplo. Então, é importante também a gente vislumbrar essa questão do design, sim, né? Do design gráfico, do livro. O livro precisa ser atrativo, ele precisa chamar a nossa atenção, né? Os olhos precisam se encantar quando a gente pega o livro didático, né? Então, isso tudo é muito importante. E nessa última unidade, nós vamos falar sobre esses critérios, né, para a escolha do livro didático, que é algo que realmente é deixado muito de lado. Então, a colega Fernanda aí, ela é exceção à regra. Na maioria das vezes, o professor faz de tudo para ele não participar, né? E aí, como nós mencionamos, depois a gente reclama, né, do livro. Ah, não, esse livro, nossa, não dá para. Os textos são muito, muito grandes. Ah, esse livro é muito difícil, o aluno não consegue fazer as atividades. Então, para evitar isso tudo, a gente precisa participar desse processo, que é um processo democrático. A escolha do livro didático é um processo democrático e a gente precisa atuar para que ele seja democrático. Porque se a gente deixa a responsabilidade da escolha só para um ou dois professores, acaba que só a visão deles é que vai prevalecer, né? Nós estamos abrindo mão da nossa opinião, de dar a nossa opinião a respeito de algo que é fundamental para o nosso trabalho, né? Então, pessoal, professora Luciana, vamos às considerações finais e o convite para o próximo webinário, né? Da sua disciplina. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham ficado com gostinho de quero mais, que vocês tenham ficado aí curiosos para ler o caderno didático. Eu fiz lá na nossa sala virtual uma programação para que vocês consigam fazer a leitura
do caderno didático de uma forma que não seja cansativa. Então, se vocês seguirem o cronograma lá que consta na sala de aula, vocês vão ler, por exemplo, 20 páginas em uma semana, depois 20 na outra, e assim por diante. Lembrando que a nossa temática é justamente leitura, é escrita, é oralidade, é a prática, né? Do ensino de gramática. Então, não vamos ficar aí com preguiça de ler. Tenham consciência de que o nosso conhecimento, ele não vem por osmose, né? Para a gente conhecer, para a gente ter conhecimento, que é diferente de informação, acredito que vocês já sabem disso, nós precisamos, sim, fazer a leitura do material didático, nós precisamos assistir as videoaulas, precisamos participar dos webinários, para que realmente nós tenhamos aí, nós construamos o nosso conhecimento, né? Porque o que eu sei, o que a Alcina sabe, o que a Daiane sabe, é individual. Eu não consigo passar para vocês tudo que eu aprendi aí, por exemplo, em 2, 3 webinários, uma aula virtual e assim por diante. Então, pratiquem a leitura, utilizem essa disciplina para praticar a leitura, né? Tenham atenção. Eu acho que na disciplina anterior, eu apresentei algumas dicas para vocês a respeito da leitura. Eu vou conferir, se eu não tiver feito isso, eu vou fazer agora, tá? Nessa disciplina, no nosso próximo webinário. Então, utilizem estratégias de leitura, para que vocês saibam discernir, por exemplo, uma informação que é relevante de uma informação que não é tão importante assim, né? Então, façam anotações, grifem aí, se possível, o material, os pontos mais importantes, e tenho certeza que vocês vão aí aprender muita coisa interessante nessa nossa disciplina. Então, espero por vocês no nosso próximo webinário, que é no dia 13/2, que vocês participem dos fóruns, né, de forma bem relevante, digamos assim, né? Nos fóruns eu costumo dizer que vocês não devem só responder ao meu questionamento, mas vocês precisam interagir também com os demais colegas, né? Então, é importante que vocês comentem as outras postagens, que vocês concordem ou discordem dos demais colegas, que vocês interajam também com os tutores, né, de vocês, porque isso tudo contribui para o processo aí da aprendizagem colaborativa. Então, espero que vocês gostem, convido vocês todos aí a já darem uma visitada na nossa sala virtual, que eu construí com muito carinho, e um grande abraço para todos e todas, e até nosso próximo encontro. Obrigada, professora Luciana, muito obrigada. Muito obrigada, professora Daiane, que está aqui conosco. E eu quero convidar você, gente, a professora Luciana convidou para o webinário dela, né? Próximo webinário da disciplina de metodologias e fundamentos e metodologias da língua portuguesa 1. E eu quero convidar vocês para o nosso próximo webinário, que vai ser depois de amanhã, que é de fundamentos e metodologia da matemática 1, com o professor Cleberson, tá bom? Então, eu quero contar com a presença de todos vocês aqui conosco. Tá? Um abração a todos, muito obrigada pela presença de vocês. Até quarta, viu, pessoal? Tchau, tchau.